Vamos falar a respeito de cada um deles. A gente vai tirar ácido hialurônico, que não é o sentido, não é a justificativa desta aula. A gente vai entrar nessas 5 categorias, vamos dizer assim, de materiais. E a gente vai agrupar um pouquinho eles nessa questão. Vamos entender o que eu estou dizendo. O primeiro deles, o mais conhecido, o Radiesse, que é da Merz. Vou abrir um parênteses, existem 3 grandes laboratórios no Brasil, internacionais, na verdade, que têm essencialmente os mesmos produtos, ou melhor, não o mesmo produto, que tem produtos com características semelhantes. Então, a gente tem a Allergan, a Merz e a Galderma. A Allergan, ela tem uma toxina botulínica, ela tem preenchedor e ela tem um bioestimulador. A Galderma, ela tem uma toxina botulínica, ela tem um bioestimulador, ela tem um preenchedor. A Merz, ela tem uma toxina botulínica, ela tem um bioestimulador, ela tem um preenchedor. Então, as 3 têm produtos similares. Com a mesma finalidade. Mesma finalidade, que ótimo. Voltando. O Radiesse, essencialmente, ele é hidroxiapatita de cálcio associada com um gel de carboximetilcelulose, que é um gel, é um lubrificante. Não, lubrificante, na verdade, é fugiu o nome. Carboximetilcelulose. Não. Glicerina. Glicerina. É glicerina. Que tem um pouco de glicerina, carboximetilcelulose, hidroxiapatita de cálcio, que tem um volume de 30% da seringa, né? Então, numa seringa de 1 ml, 30% desse volume peso molecular de hidroxiapatita de cálcio, ou 50% do peso, né? Não é isso? É isso. 55,6% do peso. Do peso molecular. Do peso molecular. Mas, enfim, ele vem apresentado em seringuinhas, pode ter lidocaína ou não, pode ter anestésico ou não. Tem uma nomenclatura nova, o Radiesse Duo, que ele tem uma indicação para uso na região de mãos. Tem algumas variações, mas, em essência, é um material 30% de hidroxiapatita de cálcio. Tem outro que é uma cópia cuspida escarrada, lançado mais recentemente, que é a Renova, e que eu vou abrir um parênteses. É um produto que é fabricado, isso aí vai dar uma confusão, pessoal, mas o produto da Renova, né, o Renova Diamond, é produzido pela mesma empresa que produz o Harmonica. Ou seja, a hidroxiapatita de cálcio do Renova Diamond é a mesma hidroxiapatita de cálcio do Harmonica. Só que o Harmonica é um produto da Allergan e o Diamond é um produto da Renova. Dá um nó na cabeça, né? Mas é isso. É a mesma empresa que fabrica, né? São produtos irmãos com propriedades diferentes. A aplicação dos dois é essencialmente igual. Você pode usar como volumização, você pode fazer hiperdiluído e utilizar para fazer estímulo dérmico. Ou fazer uma associação dos dois. Sim, então a gente vai falar, de acordo com o FDA, por exemplo, a diluição para uso regular, você pode usar ela pura, como volumização, quando você quer um resultado de volumização, ou, no máximo, reconstituído com 0,3 ml de anestésico em 1 ml e meio, que é o que vem na seringa. Ou seja, quase nada, você usa ela praticamente pura. E dessa maneira é como eles fazem os tratamentos para volumização autorizado pela FDA. Na literatura, tudo que está acima de 1:2 seria já considerado hiperdiluído. Então, diluição, reconstituição até 1:1 diluído, reconstituição de até 1:2 e 1:2 para cima, hiperdiluído. Sim. Né? Que aí você pode usar espalhado no rosto. Quanto mais diluído, menos volumização. Você tem resultado de bioestimulação, mas com menos volumização. E por bioestimulação, entende aumento da espessura dérmica, tem um efeito vamos dizer, uma melhora na qualidade dérmica no geral. É essa que acaba sendo, em essência, o resultado. E tem uma outra imagem aqui, que é o formato da hidroxiapatita de cálcio. Ela tem partículas, tamanhos médios, de 25 a 40 micrômetros. E ela vem no formato de esferas. Estas esferas, elas sofrem um processo de degradação no tecido, que é pela fagocitose desse material. Então, assim, o estímulo de colágeno com a hidroxiapatita de cálcio, ela acontece quando as células que são responsáveis para fagocitar os macrófagos vão para a superfície desta célula, eles se unem uns aos outros, ele não consegue fagocitar de uma vez só, então ele se une uma célula com outra, um macrófago se une com outro, formam células chamadas células gigantes, que são grandes macrófagos, que vão conseguir englobar esse grânulo. E através de enzimas dessas células gigantes,
é que ele vai começar a degradar aos pouquinhos esse material. Então, a degradação acontece através das enzimas que as células já liberam no tecido. Como uma proteção, forma um invólucro de colágeno, e é este invólucro de colágeno que é a tal bioestimulação do colágeno. A gente já falou bastante disso, mas a gente vai acabar falando nas próximas sequências também de aula sobre essa questão. Mas isso guarda na cabeça. Este daqui acontece pela fagocitose, pelo uso das enzimas autógenas que nós temos já no organismo, que vai lá e vai degradando, né? Ele vai pegando ao redor e vai diminuindo até ficar, até desaparecer. Tamanho que os macrófagos conseguem fagocitar isso de uma única vez e eliminar. E por que acontece isso? Porque a hidroxapatita de cálcio é um componente do osso. Então, nós temos no organismo enzimas que ajudam nessa degradação. Então, ele só reconhece que é algo que você tem que estar fora do lugar. Exatamente. E precisa ser eliminado, mas ele não reconhece como alguma coisa estranha. Então, guarda essa informação que ela vai ser importante daqui a pouquinho quando a gente falar sobre outras marcas, né? O Harmonicá, como a gente comentou, ele é produzido pela Luminéria, que foi comprada pela Allergan, então hoje ele é uma marca da Allergan. Na verdade, que agora é a Bevi. A Allergan é a Bevi, né? Então, enfim. Mas a gente acaba chegando como Allergan ainda, sim, né? Então, ela é uma marca que foi comprada pela Allergan, e curiosamente, o Harmonicá existe em 2 países no mundo, por enquanto. O Brasil e Israel, que é realmente onde ela é feita. Não tem em outros países, apesar de agora estar em posse da Allergan, possivelmente isso vai acabar aparecendo bastante. E acaba sendo muito interessante a gente ver isso, porque o Harmonicá entrou no Brasil, que não foi pela Allergan, entrou por outra empresa que perdeu a sua distribuição e acabou agora virando uma parte do portfólio da Allergan. Fora do país não existe esse produto pela Allergan. Né? O que é interessante desse produto? Ele tem associado um pouquinho de... Um pouco não, né? Associado ácido hialurônico. Só que diferente da que a gente imagina, falar, então eles pegam um pouquinho de ácido hialurônico, um pouquinho de hidroxapatita e misturam os dois, o processo não é exatamente assim. Aqui, as partículas do ácido hialurônico com a hidroxapatita de cálcio faz o processo de reticulação dos dois juntos, os dois ao mesmo tempo. Então, ele dá uma unidade maior nessa questão. Então, em uma seringa de Harmonicá... Você tem uma melhor distribuição das partículas de hidroxapatita. Exatamente. Né? Então, em uma única seringa do Harmonicá, e olha que interessante isso, você tem o conteúdo no mesmo 1 ml, tá? Entende dessa forma. No mesmo 1 ml do Harmonicá, você tem um equivalente a 1 ml de preenchedor, de ácido hialurônico, e equivalente a 1 ml de hidroxapatita de cálcio, tal qual o Diamond. Então, é como se você tivesse concentrado lá 2 ml, um de cada produto. É diferente você pegar 1 ml de preenchedor, 1 ml de hidroxapatita e misturar os dois. Eu não sei se isso ficou claro, mas enfim, é um pouquinho mais concentrado. Então, isso eu acho um ponto bem interessante do Harmonicá, né? Acho que é um aspecto bem bacana. Mas, enfim, a essência, a bioestimulação dele é hidroxapatita de cálcio, tal qual desculpa, não. O ácido hialurônico. Não, o Radiesse. Tal qual o Radiesse e o Diamond. Muito bem. A gente saiu dos que são derivados da nossa matriz óssea, né, da hidroxapatita de cálcio. E agora a gente vai entrar nos sintéticos. O mais conhecido. Não que os outros não sejam sintéticos, né? Todos os biomateriais que a gente tem no mercado, inclusive esses que a gente passou, todos são sintéticos, todos. Então, pensa que biomaterial, bioestimulador, quando a gente pensa em bioestimulador, não tem como você não pensar em partícula, ou seja, materiais particulados e sintéticos. A diferença é que a hidroxapatita de cálcio é uma substância que a gente tem no nosso organismo, diferente desses outros polímeros, que a gente vai falar agora, que a gente não tem. Nosso organismo aceita esses biomateriais, mas ele não faz parte da nossa constituição, por exemplo. Mas eu estava pensando agora, né? Agora a gente está consumindo tanta coisa que tem microplástico e já está encontrando nas células, é capaz de sair já fazer parte da nossa constituição. Já tem alumínio, já tem plástico, então verdade. De repente já tem. Mas enfim, a gente não sabe ainda. De repente no futuro isso vai de uma forma... Já está agregado. A transferência epigenética pode considerar isso? Vai. Enfim. Um dos mais conhecidos, um dos pioneiros, isso aqui foi lançado no começo dos anos 2000. Saiu junto, entre aspas, não é junto, mas saiu ao mesmo tempo que os preenchedores à base de ácido hialurônico. Então, assim, ele tem uma história muito grande, há muitos anos no mercado, que é o Sculptra, que é a base de ácido polielilático. Tá? O polielilático, ele é um polímero derivado do PLA. Sabe aquela sacolinha de mercado?
Então, aquilo lá é PLA. O PLA, ele degrada depois de um tempo. Quando modifica a molécula dele e pega só o PLLA, só O o... PLA. Hã? Só o PLA. Então, quando pega o PLLA, o tempo de degradação é um pouquinho mais longo e ele é completamente biocompatível. Então, o que é o Sculptra, como o Sculptra funciona? Ele pega esse fragmento plástico, desse polímero, coloca-se num tecido, o tempo de degradação dele é bastante longo, enquanto ele está no tecido, existe a formação de colágeno. Mas diferente da hidroxapatita de cálcio, o PLA não é consumido, PLLA, é muita letra, o PLLA, ele é degradado por hidrólise, ou seja, ele está num ambiente com água, ele vai ser degradado no prazo dele, no tempo dele. Pode ter enzima, pode ter macrófago, pode fazer o que quiser, ele vai ser degradado no tempo dele. Então não é alguma coisa que o organismo consegue acelerar ou reduzir esse processo. De forma enzimática, né? Através de enzimas. Então, ele é feito por hidrólise. Isso é muito diferente no que diz respeito ao tempo de duração. Porque, por exemplo, uma hidroxapatita de cálcio ela vai ter um pico de efeito com 6, 8 meses, com 12 meses, com um pouquinho mais, você já não tem mais o resíduo que é o colágeno daquele material. Quando você usa o PLLA, você vai ter um pico de formação acima dos 12 meses. Com 18 meses, ainda tem a formação do colágeno que vai reduzindo a partir daí, quando o material realmente for completamente degradado. Então, ele é um preenchedor, é um bioestimulador de longo prazo, de longa duração. E existem riscos inerentes, né? O Sculptra, por si só, eu vou mostrar o formato do material, ele é de lascas de material. Então, ele tem uma chance maior de agregar, uma chance maior de formar grânulos, uma chance maior de ter... É sequela? Não vou dizer sequela, né? Não é uma sequela, mas enfim, tem um risco maior, tem um risco inerente a esse produto. De formar nódulos que não tem, por exemplo, da hidroxapatita de cálcio, é menor. Não que não tem, mas é menor. A chance da hidroxapatita de você formar nódulo, que é o acúmulo, a agregação dessas partículas, é muito menor na hidroxapatita de cálcio do que no PLLA, por conta da superfície, da carga de superfície, do formato, da maior área de contato entre as lascas, entre as partículas. Então, existe uma chance maior. E um aspecto interessante é que o Sculptra, ele está no mercado desde sempre, né? Há muitos anos. E a gente sempre, o calcanhar de Aquiles do Sculptra era o tempo de reconstituição dele. Olha, o Sculptra tem que ser reconstituído, idealmente, 48 horas antes da aplicação. Ele tem um ciclo de preparo demorado, porque você tem que hidratar ele agora, chacoalha, no dia seguinte você vai fazer hidratar, chacoalhar. No outro dia que você vai fazer a aplicação, e ainda quando aspirar, você tem que ainda homogeneizar o máximo possível aquela solução que você acabou de fazer. Então, ele é um material chato de ser utilizado para diminuir as intercorrências dos problemas, né? Então, essa foi a questão. Daí entrou no mercado, também pela Renova, o Renova Eleva, que usa uma tecnologia nova, coreana, né? Ele não é um produto da Renova. Na verdade, a Renova não tem produtos, ela licencia várias marcas e muda o nome para fazer o comércio, né? Ele não produz o produto em si. O Renova Eleva, que tem essa tecnologia, acho que é Gana, né? É uma empresa coreana, não, acho que é Gana mesmo, Gana, com N, que ela permitiria, supostamente, a reconstituição com meia hora. E não só isso, se você tiver um dispositivo, um amalgamador, não é um amalgamador, mas é essencialmente a mesma coisa. Na verdade, ele fala um vórtex, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A forma como ele homogeniza é melhor do que um amalgamador, mas o Brasil adaptou para um amalgamador para você poder chacoalhar o produto. Mas enfim, é um dispositivo, um vibrador que você vai conseguir fazer a mistura daquele material de uma forma mais eficaz e você consegue reconstituir ou preparar um material agora, aplicar depois de meia hora, que é o tempo suficiente para isso. Perfeito. Logo depois, o Sculptra começa a lançar uma divulgação, fala, não, mas o Sculptra, a versão nova, pode também ser reconstituído em 2 horas e você não vai ter tanto tempo. Na verdade, em bula continua 48 horas, não mudou absolutamente nada, não tem versão nenhuma. E o Renova Eleva, ele veio com essa questão. Existem alguns poréns nisso aí, você acha que vale a pena a gente comentar? Sobre a frequência de situações que vem aparecendo? Sim.
Hoje, para vocês terem uma ideia, assim, só essa semana, eu peguei 2 pacientes que vieram no instituto por conta de nódulo formado, um pelo PLLA, um pelo Sculptra e outro pelo Eleva. O que eu tenho percebido, essa ideia de reconstituição imediata para uso tem aumentado muito, pelo menos é o que eu tenho percebido, tem aumentado muito a formação de nódulo. Apesar de poder, também tem aumentado a formação de nódulo, inclusive Então, do Sculptra. mas isso é uma percepção do nosso público, não é alguma coisa da literatura nem nada. Então, não entenda isso como evidência científica de modo algum. Nós estamos percebendo que tem essa característica. Talvez, se tiver no Renova Eleva um período de reconstituição mais longo, menos pressa, Igualzinho o do Sculptra, se fizer igualzinho o Sculptra. Porque os casos possivelmente que eu não vai ver peguei, nada, né? porque os casos que vieram pra gente, inclusive do Sculptra, com formação de nódulo, foram os que foram reconstituídos de forma imediata também, exatamente como está sendo feito o Eleva. Quando você deixa ele hidratando de 24 horas, se eu não me engano, na bula do Sculptra, 24 Tá horas, 24 no horas. mínimo 24 horas, até 72 horas de hidratação, se eu não me engano é isso. Então, se você deixa lá a hidratação de pelo menos 24 horas até 72 horas, você diminui essa formação de nódulo. Então, como o do Eleva é uma indicação da própria empresa, inclusive para reconstituição imediata, eu tenho visto bastante formação de nódulo. Então, é um material ruim? Não estamos falando isso, tanto que nós usamos com muita frequência. Tá? Não é um material ruim, mas essa questão da reconstituição é alguma coisa que tem que ser melhor pensada, né? Alguma coisa que tem que ser mais trabalhada. Então, os dois, tanto o Eleva como o Sculptra, ele vem nesse formato de lascas, que acaba sendo o calcanhar de Aquiles dos dois produtos, né? Tem um risco maior de agregação dessas lascas, um risco maior de formação de grânulos, e que o grânulo não solta. Se na hidroxapatita você hidrata simplesmente, manipula aquilo, libera aquilo, dissolve, isso aqui não dissolve nada. Tá? Isso aqui não dissolve absolutamente nada, ele fica lá agregado, fica em conjunto. Aí entrou no mercado, agora foi ano passado ou ano retrasado? Acho que 2021, né? Que não foi? Tinha sido o ano anterior do congresso, acho que 2021 entrou no mercado aqui no Brasil o Estefil, que também é de uma empresa coreana, que ele é muito interessante. Ele não é PLLA, ele é PDLLA. Então quer dizer que ele tem moléculas da direita, né? Que você imagina o seguinte: a molécula ela tem uma versão que tem a sua formação à direita e outra formação à esquerda. Quando ela é a formação à direita é o D, quando ele tem uma formação à esquerda é o L. Por isso que ele tem o L de destro e o L de left, né, de esquerda. É como se ele fosse um espelho, um espelhamento da molécula. Um aspecto interessante é que os dois, o PDLA e o PLLA, são derivados da mesma molécula de PLA. É a mesma coisa, ele é derivado do mesmo produto. Só que o PLLA, ele tem um tempo de reabsorção mais longo, ou seja, ele demora mais para ser degradado do que o PDLA, que ele tem uma reabsorção mais rápida, uma degradação mais rápida. Até por conta da característica que fica o produto. Pensa que o simples fato de você ter esse espelhamento que a gente chama, que eles chamam, né, os cientistas de enantiômeros, esses enantiômeros, eles têm características diferentes. Quando você pega o PLLA, ele fica cristalino, ele fica duro, como nas lascas que vocês viram na imagem, ele fica mais cristalino. Quando a gente pega o PDLLA, que é esse espelhamento dele, com o posicionamento da molécula diferente, ele fica amorfo, ou seja, ele fica mais mole, ele não fica tão rígido, tão cristalino. Então, isso facilita a reabsorção dele. Ele permaneceria menos tempo no tecido, apesar de ser a mesma origem e teoricamente a mesma substância. Mas só o fato de você trocar, você muda a resistência ao estiramento, a resistência à degradação e a resistência do produto mesmo. É mais ou menos a ideia de usar açúcar invertido para fazer calda de doce. Né? Que você faz, justamente tem essa propriedade de ser de ter a molécula invertida. É a mesma coisa, tem a molécula invertida, mas muda totalmente a propriedade do material. Exatamente. E o interessante do Estefil, justamente por ele ser mais maleável, ou moldável, vamos dizer, acho que moldável é amorfo, na verdade. Né? Ele é entregue em formato de esferas, parecidas com a hidroxapatita de cálcio, mas que
No fabricante, ele indica, né, que a gente vê a imagem, o fabricante indica que são porosas, elas são esferas que são porosas, que supostamente, vocês vão entender por que supostamente aumentam a área de contato da esfera com o tecido e supostamente com maior área de contato, maior área de deposição de colágeno, maior potencial de formação de colágeno. Por que a gente está falando supostamente? Você quer... É que assim, tudo que, se você for pensar, o que é poroso, permite a entrada de células dentro da partícula e elas ficam ali aprisionadas, diminuindo o contato com o meio externo e aumentando a produção de colágeno. Então, o material, por ser poroso, facilitaria, ele serviria de arcabouço para as células para conseguir uma maior produção de colágeno. Porém, não basta somente ser poroso. Os poros têm que ter tamanhos mínimos, o material tem que ter algumas características para facilitar. E qual que é o problema que a gente tem com esse material? Porque ele é muito novo ainda. A própria empresa não apresenta trabalhos de granulometria que mostram adequadamente como são esses poros. Será que os poros, a ideia de ter poros aumentaria sim a produção de colágeno, mas será que os poros que são da partícula de PDLLA são suficientes para isso? A gente não tem um trabalho histológico adequado que mostre essas características, né? E também, o fato dele ser amorfo, ele faria com que permanecesse por menos tempo. Então, eu tenho um material que, teoricamente, corrigiria as fragilidades do Sculptra. Ou seja, eu tenho um material que vai ficar menos tempo no tecido, que isso é muito bom para diminuir as chances de infiltrados inflamatórios, né? De inflamação crônica, inflamação... De granuloma? de infiltrados inflamatórios. Só que, ficando menos tempo, só que pelo fato dele ser poroso, aumentaria a produção de colágeno. Então, uma coisa compensaria a outra. E você tiraria essas nuances de maior problema do Sculptra, teoricamente. Mas só falta a comprovação histológica adequada disso. Existem, durante algumas apresentações de congresso, resultados clínicos com esse material muito bonitos mesmo, mas ainda falta um pouquinho de trabalho histológico que confirme essas possíveis funcionalidades da partícula. Porque se isso ficar confirmado, ele seria um produto intermediário entre o tempo de duração do hidroxapatita de cálcio e as vantagens da hidroxapatita de cálcio, com as vantagens de longo prazo, longa duração do PLLA, do Sculptra. Então, ele seria um produto intermediário. Tem potencial, mas a gente ainda não tem está muito pouco tempo no mercado, não tem artigo suficiente para justificar ou para explicar, não vou nem provar, porque ninguém prova nada, né? Para justificar o que a empresa promete. Exato. Clinicamente é possível ver ótimos resultados, mas histologicamente ainda a gente precisa de um pouquinho mais de comprovação. Mas é um material que tem um grande potencial para o futuro, né? Olha que histologia bonitinha. Essa aqui é uma histologia do Sculptra, que é essencialmente o mesmo esquema do Eleva, tá? É que é difícil achar a histologia do Eleva especificamente, mas do Sculptra tem muitas. Vocês veem esses espaços em branco, são onde eram os grânulos do Sculptra, e ao redor essas células multinucleadas. Você sempre reclama das minhas cores. Qual é a cor da célula inteira? É um rosa mais forte. E qual é a cor dos núcleos? Roxo. Tá bom. Então, uma célula rosa com núcleos roxos. Olha que bonito. Isso aí é uma célula gigante. Que a gente também encontra na histologia do hidroxapatita de cálcio. Olha aqui onde tem a seta. Uma célula rosa, é isso aí, com núcleos roxos, está envolvendo um grânulo de hidroxapatita. Meio amarronzado. Agora você está mudando a cor. Não, aqui, ó. Meio amarronzado. A hidroxapatita é amarronzada, tá bom. Então, tudo bem, tá desculpado. Então, essa é uma histologia bonitinha, mas que mostra exatamente que o efeito é muito semelhante. Né? O que vai mudar é o tempo de degradação. A parte desse mundo, né, a parte do que a gente falou até agora, porque a gente falou basicamente dois sistemas, um de PDLA e seus derivados, PLLA e seus derivados, e um de hidroxapatita de cálcio e seus derivados. A gente tem um outro que é o PLA e seus derivados. PLA e seus derivados, exatamente. Tem o Elancê. O Elancê ele tem um polímero diferente, chama policaprolactona, que ele é um polímero que ele consegue ser feito, isso que é muito interessante, ele consegue ser criado com tamanhos de polímeros diferentes ou dosados, de modo que ele tenha uma aceleração do processo de degradação ou não. Então, é o mesmo polímero,
É o mesmo polímero, que ele pode ter fitas mais longas que demoram mais para ser degradado, ou fitas menores que se degradam mais rápido. Então, isso quer dizer que no mesmo produto, e é o que a empresa oferece, que é a Sinclair, que representa aqui no Brasil, no mesmo produto, eles têm um material que, teoricamente, para durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, por que ele fala que pode durar desta forma? Porque o polímero, apesar da molécula ser igual, do tamanho da esfera ser igual em todas as marcas, nem em todos os tipos, o polímero tem essa propriedade diferente. Ela pode durar mais tempo ou menos tempo. Isso pode ser muito bacana, pode ser muito interessante, ainda mais se a gente considerar que o PCL, a policaprolactona, ela vem em esferas lisinhas, bonitinhas, tal qual a hidroxapatita de cálcio, ou seja, é um material que, do ponto de vista de compatibilidade, ele é melhor do que as lascas do PLLA, por exemplo, do Sculptra. Então, as reações imunológicas, reação de corpo estranho, que é o que induz aquela formação de colágeno, é menos agressiva, né? Menos intensa. Menos intensa, na verdade. Então, isso acaba sendo muito interessante. E a propriedade do próprio material, que vai ter esse período mais longo de degradação. Só que assim, eles falam que duram 2 anos. Eu tenho casos feito com de 2 anos que já está há 5 anos e não teve perda nenhuma. Né? Isso pode ser ótimo. Fala, putz, que legal, bacana. Só que quanto mais tempo o material fica no tecido, maior é a probabilidade dele desencadear um quadro de inflamação crônica, um granuloma, e daí o paciente vai ficar amarrado com isso até aquilo lá ser de fato degradado. Que é o que acaba acontecendo com o PMMA, que dura uma vida inteira. Em algum momento aquilo pode inflamar. Pode não acontecer nada, mas em algum momento pode inflamar, pode ter um problema de infiltrado inflamatório, aquilo lá o paciente vai virar um refém do produto ao final da vida. Ou até aquilo degradar. No caso do PMMA, até o final da vida, não degrada. Mas o PCL é até degradar. Então, apesar de ser interessante esse aspecto, é um ponto que eu colocaria uma desvantagem, sim, o tempo de duração dele no tecido. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem, de todos os bioestimuladores, todos os biomateriais que a gente comentou, o PCL é o que deixa uma qualidade de pele absurdamente boa. Sim. É o que deixa a melhor qualidade de pele. E é uma facilidade de uso também, ele vem numa apresentação adequada, ele é muito simples, é muito tranquilo de usar, é muito, muito tranquilo de usar. Então é um produto bacana, apesar dessa questão ainda, porque agora que começaram a surgir alguns artigos mostrando formação de granuloma, então a gente fica meio com o pé atrás em alguns momentos. Mas não é um produto ruim. É um produto excepcional. É um produto excepcional. Também agora, não agora, mas nos últimos anos, começa a aparecer também as técnicas usando o Elancê da mesma forma de hidroxapatita, que você faz uma hiperdiluição e usa para fazer o estímulo térmico, então, com resultados muito bacanas. Até onde eu sei, não é indicação da empresa ainda, mas a gente já vê vários profissionais utilizando ele hiperdiluído também como bioestimulação, não só como volumizador. Mas até onde eu sei, se eu não me engano, isso não é uma indicação da empresa ainda. Sim, mas que pode ser o futuro, né? Tudo depende da quantidade de pessoas usando e validando a técnica. Enfim, isso aqui tudo é o que a gente tem de bioestimulador. Qual que é o melhor? Aí cabe uma outra aula para a gente falar sobre cada uma das características. Todos têm a sua indicação clínica, todos vão ter uma indicação muito boa para paciente mais velho, que é o foco dessa sequência de aulas que a gente está fazendo. Então, todas elas funcionam bem? Funcionam. A gente tem que aprender a indicar de acordo com o paciente. Aí você tem que ter uma formação mais completa, não é simplesmente falar, assistir uma aula aqui no YouTube. Exatamente. Né? Você tem que entender mais a fundo cada um desses produtos. Certo? Certíssimo. Muito bem, último recadinho aqui. Se você está no YouTube, dá um joinha para nós, coloca o comentário aí, distribui esse vídeo para seus amigos, para seus inimigos, pode xingar a gente. Reclama, não tem problema. Coloca sua perguntinha que de repente a gente faz um novo conteúdo para explicar a pergunta. Isso aí. Ou não, né? Se a pergunta for muito difícil, a gente não consegue explicar. Educado, pode até criticar, mas tem que ser educado. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.